Rica em belezas naturais, vistas incríveis de tirar o fôlego e até comidas conhecidas por todo o Brasil. Ao pisar em terras mineiras, prepare-se para comer bem e comer muito. Quando o mineiro recebe visita, a mesa está sempre posta, como de costume. Café com broa, pão de queijo, doces variados e o delicioso queijo Minas. Minas Gerais é o quarto maior estado do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso, da Amazônia e do Pará. E além disso, é o segundo mais populoso, com 21 milhões de habitantes espalhados pelas mais diversas cidades, tendo uma população maior que muitos países famosos pelo mundo afora. Por exemplo, a Bolívia, o Chile, a Guatemala e até o responsável por nos colonizar, Portugal, que tem apenas 10 milhões de habitantes. Minas Gerais perde apenas para o seu vizinho e de onde eu nasci, São Paulo, com 43 milhões de habitantes. Por conta de seu tamanho, é bem comum existirem diversas curiosidades que até os próprios mineiros não conheçam, sendo de grande importância para a história do Brasil. Por isso eu decidi iniciar essa nova série trazendo 10 curiosidades sobre Minas Gerais. Mesmo Minas Gerais estando em crise, onde nem mesmo os professores têm recebido seu salário, Minas ainda mantém o terceiro lugar do PIB entre as unidades federativas, com um PIB de 573 bilhões de reais apenas no ano de 2016. O estado de Minas Gerais teve diversos outros nomes antes de ser batizado definitivamente de Minas Gerais. Entre eles estão Campos do Cataguá, Minas Gerais do Ouro Preto, Minas Gerais do Goitacazes, Capitania de Minas Gerais e Província de Minas Gerais. A primeira vila elevada à cidade do estado de Minas pelo Império foi Mariana. Sim, aquela Mariana mesmo que foi destruída pela irresponsabilidade da Samarco. Na verdade, não foi a cidade de Mariana que foi destruída. A barragem do Fundão fica no limite do município de Mariana, a quase 30 quilômetros de distância. Por isso que ela tem esse nome. A região mais afetada foi a cidade de Bento Rodrigues, que foi completamente destruída por estar localizado próximo demais da barragem de Santarém, onde boa parte dos minérios pesados foram despejados com o rompimento da barreira. Em 1696, a região onde fica localizada a cidade começou a ser habitada por bandeirantes paulistas, por ser uma região rica em ouro, mas só em 1745 a vila se tornou cidade, por ordem do rei lusitano Dom João V. Após a vila ganhar uma competição onde a vila que arrecadasse mais quantidade de ouro seria elevada à cidade. Além disso, o nome foi escolhido pelo português em homenagem à sua esposa, a Rainha Maria de Áustria. Além disso, Mariana foi a primeira capital mineira durante muitos anos. No século XVIII, Mariana foi uma das maiores produtoras de ouro, porém a fama foi toda para sua vizinha mais famosa, Ouro Preto, que fica localizada a apenas 12 quilômetros de distância. Falando em Ouro Preto, diversos eventos marcantes aconteceram nesse solo, rico não apenas em ouro, mas também em história. Uma delas em específico aconteceu em Ouro Preto e foi denominada de Inconfidência Mineira, um dos movimentos sociais mais importantes da história brasileira, onde o povo começou a se unir para lutar pela liberdade, contra os abusos políticos e as cobranças das altas taxas impostos por parte do governo português no período colonial, por volta de 1789. Nesse período estava-se no auge da exploração e extração do ouro no Brasil, e em Minas Gerais era onde se concentrava boa parte do ouro do país, tanto que no ciclo do ouro, Ouro Preto era a maior cidade da América Latina. Por conta da alta exploração de ouro em solo mineiro, milhares de pessoas começaram a migrar de outras regiões do Brasil em direção a Minas Gerais, com a ilusão de ficarem ricas facilmente. Vendo tudo o que estava acontecendo, o imperador português decidiu decretar que todo brasileiro que encontrasse ouro devia pagar o quinto para a coroa portuguesa, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado deveria ser entregue ao Império Português. Boa parte desse ouro era levado até Portugal e de lá seguia para outros países, como a Espanha, onde foram construídas diversas igrejas com o ouro mineiro. Foi daí que surgiu aquela famosa expressão que você certamente já ouviu alguém falar: vai pro quinto dos infernos, desgraça! Não, desgraça não, só o quinto dos infernos, né? Pois o quinto era considerado por muitos um abuso por parte do Império Português. Mas as coisas ainda podiam piorar e muito. Com a busca por ouro foi gigantesca e mesmo o estado de Minas sendo rico em minério, tendo ouro para tudo que era lado, um dia encontrar ouro se tornaria uma tarefa um tanto quanto difícil. E foi isso que aconteceu.
mas o Império Português não acreditava que o ouro estava acabando. Eles achavam que o ouro era um minério infinito e que os mineiros estavam mentindo para ficarem com o quinto, que vinha sendo arrecadado menos ano após ano. Acreditando nessa teoria, decidiram criar a derrama, onde cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, em torno de 1.500 quilos por ano. E caso a região não conseguisse bater a meta, soldados da coroa invadiriam as casas para retirarem à força os pertences das famílias, até completarem o valor que faltava para atingir a meta. E de fato deu certo, pelo menos nos primeiros anos, né? Mesmo que a escassez de ouro estivesse aumentando gradativamente com o passar dos anos, Minas Gerais conseguiu atingir a meta, mas como já era de se esperar, chegou em uma época onde Minas Gerais não conseguia pagar a taxa mínima para a coroa, até 1780, quando começou a rolar boatos de que o Império iria decretar a derrama. Por conta dessas medidas extremas adotadas pelos portugueses, um grupo formado pela elite mineira ficou totalmente insatisfeito com as ameaças da coroa. Com isso, um grupo de pessoas começaram a se reunir secretamente em diversas casas nas redondezas de Ouro Preto, grupo que viria a se tornar os Inconfidentes. Eles costumavam discutir propostas com a intenção de acabar de vez com toda a situação. Entre os intelectuais envolvidos estava o dentista Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o nominho grande, que viria a ser enforcado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792, e seu corpo esquartejado e dividido, tendo sua cabeça exposta na Praça Central de Ouro Preto, que hoje se tornou a Praça Tiradentes. Ele foi o único entre os 12 presos que receberam pena de morte, isso porque ele nunca negou a revolta e sua ideologia. Os outros 11 foram expulsos do Brasil, sendo enviados para colônias portuguesas na África, pois por serem pessoas muito ricas da elite, a pena de morte acabou gerando muita repercussão na época. Isso fez com que o Império Português mudasse a pena deles no outro dia após serem condenados. Da Inconfidência Mineira vem outra curiosidade interessante sobre o estado de Minas Gerais. Caso a revolta tivesse surtido efeito, hoje provavelmente ele teria que passar por uma fronteira para ir até Minas Gerais, ou eu nem teria nascido em São Paulo. Isso pois Minas Gerais não seria mais apenas um estado, e sim um país. A ideia dos Inconfidentes era conquistar a liberdade e a independência do estado de Minas Gerais, implantando o sistema de governo republicano, utilizado atualmente aqui no Brasil. Para isso, além de terem escolhido Mariana como a capital do país, que Minas Gerais se tornaria, também chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira que os representaria. Ela seria composta por um fundo branco com um triângulo vermelho no centro e com a frase escrita em latim: Liberdade ainda que tarde, frase retirada de um poema escrito por Pablo Virgílio Maro, poeta da época do Império Romano. Mesmo que a revolta dos Inconfidentes tenha falhado e muitos tenham sido expulsos do Brasil, anos mais tarde a bandeira que teria sido planejada para ser a do país acabou se tornando a bandeira do estado de Minas Gerais, e sua frase fez total sentido, pois mesmo após 100 anos depois da revolta dos Inconfidentes, o Brasil se tornou uma república liberta do imperialismo português, tornando o sonho de muitos realidade, mesmo que após a morte. Além disso, e se eu te dissesse que a expressão "uai sou", muito famosa no dialeto mineiro, teve origem, segundo os historiadores, no período da Inconfidência Mineira. Tá, eu vou parar de falar de Inconfidência Mineira porque vocês já devem ter enchido o saco, e eu sei que a história mineira não se resume apenas a esse fato. Então, mas calma aí. A expressão "uai-sô" era inicialmente utilizada como forma de código para os membros se identificarem, despistando assim a polícia portuguesa. Uai significa união, amor e independência, que era o que os Inconfidentes desejavam para o estado de Minas. Em Minas Gerais fica o menor município do Brasil, ocupando uma área de apenas 2,8 km², que faz divisa entre São João del Rei e Tiradentes. Mas nem por isso sua população é composta por fantasmas. Mesmo sendo o menor município, Santa Cruz de Minas tem uma população de 8.547 habitantes. Em contrapartida, a menor cidade do Brasil fica localizada na região centro-oeste do estado e se chama Serra da Saúde, com incríveis 786 habitantes.
Por ser o segundo estado mais populoso do país, muitos famosos que marcaram presença na história do país nasceram em Minas Gerais. E a lista é bem extensa, entre eles estão Carlos Drummond de Andrade, Altran Dourado, Guimarães Rosa, Murilo Mendes, Fernando Gabeira, Frei Beto, Rui Castro, Fernando Sabino, Pedro Nava, Alberto Santos Dumont. Muitas pessoas dizem que o trem de pouso só se chama trem de pouso porque Santos Dumont era mineiro. O queijo mineiro pode não ter sido desenvolvido totalmente aqui no Brasil, mas a terra do leite, como é conhecido Minas Gerais, tem suas invenções que partiram do queijo. Uma delas bem famosa no Brasil inteiro por fazer parte de diversas receitas é o queijo cremoso, mais conhecido como queijo catupiry ou requeijão em alguns lugares. Muito utilizado pelas pizzarias para rechear bordas e lanchonetes como a famosa coxinha com catupiry, que também é uma invenção mineira. O requeijão foi inventado por um casal de imigrantes italianos há 117 anos atrás, em 1911, na cidade de Lambari, e de lá para cá ficou mundialmente conhecido por ter diversas finalidades. Para finalizar nossa lista, esse estado incrível, repleto de pessoas acolhedoras, tem o maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim. E para finalizar nossa lista, esse estado incrível, repleto de pessoas acolhedoras, tem o maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho. Sim, eu escrevi esse roteiro antes de acontecer tudo o que aconteceu, e ainda bem que o Instituto não foi afetado, apesar dele ficar localizado perto do rio, onde boa parte da lama passou. Ele foi fechado após o acontecido, mas ainda assim eu vou relatar um pouco sobre as coisas incríveis que tem nesse instituto que eu infelizmente não pude conhecer, mas que um dia eu espero ir até lá. A 60 quilômetros de Belo Horizonte, é uma ótima opção para os amantes da arte contemporânea, contando com jardins botânicos, lagos artificiais, pavilhões com pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e vídeos. Ele foi fundado na década de 80 pelo empresário mineiro Bernardo Paz, e desde então veio se expandindo. Hoje conta com uma área de 140 hectares abertos à visitação. Por ser um museu aberto, em seu acervo está uma extensa coleção de espécies tropicais raras. Mesmo sendo fundado nos anos 80, ele só foi aberto ao público em 2006, se tornando destino para turistas do mundo todo. Como definiu o poeta Carlos Drummond de Andrade, ser mineiro é ser religioso e conservador, é cultivar as letras e artes, é ser poeta e literano, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas e ter vida interior, é ser gente. E se você é um mineiro de bem, saiba que você é uma pessoa de sorte. Mas se você não é, não se preocupe, independente do estado que você seja, tenha orgulho dos pontos positivos, afinal todo estado tem sua característica que os outros não têm. Por exemplo, o Maranhão, apesar de muitas pessoas o criticarem, é um lugar incrivelmente lindo, que um dia quero conhecer e muito. Principalmente os lençóis maranhenses. Não importa de onde você seja, o importante é conhecer tudo aquilo em que você vive hoje. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho. Além disso, se inscreva, pois só assim o YouTube te notificará sempre que sair vídeos novos. Eu tenho notado que o YouTube não está recomendando meus vídeos tanto para os inscritos, então não se esqueça de ativar o sininho, que é muito importante. Assim você vai receber uma notificação sempre que chegar vídeo novo. Aqui do lado também estarão aparecendo outros 2 vídeos que você pode estar clicando e assistindo. Basta você clicar e assistir. Então obrigado por chegar até aqui e fui!